Muitos cristãos não têm a noção, a dimensão do poder que receberam. Vamos no mais profundo. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, não faz parte de mim. Sabe o que Deus vai dizer para você? Você tinha a minha graça para fazer. Você te prezou a minha graça. Te dei poder para fazer. Quando a gente não faz porque não possui isso. Despreza a graça. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma reunião poderosa. Leia aqui, por gentileza. Seja implacável. Esse é o tema da mensagem de hoje. Como sempre, peço, faça suas anotações. É sempre importante, porque se você não anota, confie na sua cabeça, a hora que você sai, você não lembra de mais nada e não consegue aplicar. E se você não consegue aplicar, você não consegue desfrutar, você não vai viver. Por isso é tão importante a gente ter sempre aí, fazer as nossas anotações, grifar a tua Bíblia, registrar os versículos para que você possa meditar posteriormente, é sempre muito importante. Diga comigo, temos a totalidade de Cristo em nós. Romanos 5,17 diz assim, Queridos, lembrando que hoje, encerrando ao término dessa reunião, nós teremos o batismo nas águas, tá? Você tem a oportunidade de descer as águas do batismo. A Bíblia fala sobre essa importância. Quem crer e for batizado, a Bíblia diz, será salvo. Quem não crer, já está condenado. A nossa fé no Senhor Jesus, esse é um mandamento irrevogável. O batismo, descer as águas do batismo, é um mandamento irrevogável da nova aliança. Isso é uma necessidade. Para salvação, bicho, para salvação. Porque batismo é confissão pública. E como a gente gosta, por falta de conhecimento, gosta de argumentar que eu tenho a minha fé, o meu jeito de servir a Deus, não existe isso, porque fé é pública. Não tem como você expressar a sua fé não de maneira pública. Nós expressamos, mostramos a nossa fé, nosso estilo de vida cristão, ele é público. Ele não é anônimo, ele não é uma coisa só de sentimento, é de obras, é ação. Então, nós teremos batismo no encerramento deste culto. Romanos 5,17 diz assim, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Repita essa palavra comigo, a imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça reinarão em vida. Diga comigo, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Gosto sempre de frisar sobre isso, que não é reinarão na morte, reinarão em vida. Então vamos pensar aqui,
Diga comigo, Cristo é o cabeça da igreja. O corpo é a igreja. Tem como cabeça ser vitorioso e corpo ser derrotado? Sim ou não? Tem como desmembrar cabeça de corpo? Não tem. Então, se o cabeça é vitorioso, como é que o corpo vai ser derrotado? Reflita sobre isso. Não há possibilidade. E isso é justamente quando você entende, tá? É o entendimento, lembra do que nós estamos falando, é tirar a reprogramação, tira o bloqueador e leva o bloqueador, aumenta a potência, leva para onde quer. Quando eu permito que Deus entre, a palavra penetre e tira todo limitador, todo bloqueador. Aumenta a potência, leva a velocidade para onde quer, depende só de nós. No Éden, Deus, Ele fez o homem e deu uma ordem ao homem, uma direção, um poder, domínio sobre tudo. Essa ordem, quando o homem pecou, tudo que Deus deu a ele perdeu, foi entregue ao diabo. Eu sempre falo uma coisa muito importante, nunca se esqueça disso, tá? Dos anos que eu estou aqui, eu nunca vi o problema ser conquistar. O problema é parar de ser roubado. Sabe disso, né? Vou repetir. Digo, o problema não é conquistar. É parar de ser roubado. Tem gente que conquista, tem gente que realiza algumas coisas, mas nunca param de ser roubados. E como nós somos roubados? Por que nós somos roubados? Por falta de entendimento. Nós, depois de conquistarmos, muitos se perdem. Vamos lá. Na tentação do deserto, o diabo disse assim, disse a Jesus, todos esses reinos são meus. Adore-me e eu darei a você. Ele continua fazendo a mesma coisa, propondo a mesma coisa, e muitos cedem. Ah, mas eu não cedo para o diabo, são as minhas escolhas. Quando eu não estou à luz da palavra, eu estou seguindo uma outra voz. Quando eu não sigo a palavra, eu sigo outra voz. Ainda que você não saiba, não discerna que é a voz do diabo. Como é que Jesus discerniu que o diabo estava falando na boca de Pedro? Ele discerniu porque ele tinha discernimento de espírito, senão ele não teria discernido. E ele repreendeu aquilo. Parecia uma coisa boa o que o diabo estava falando a ele, mas não era. Era algo ruim. Então, as pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Diga comigo, Jesus significa a junção do homem com Deus. Então, quer dizer, Jesus é nascido de mulher e o Cristo é gerado pelo Espírito Santo. É a junção de duas coisas. É a junção dos dois. Então, Cristo quer dizer ungido. Sabia disso ou não? Não, não sabia. Achei que era o sobrenome dele. Cristo quer dizer ungido. Diga comigo, Cristo quer dizer ungido. Jesus, ele veio para desfazer as obras do mal e nos dar de volta aquilo que Adão perdeu, deu ao diabo através da sua escolha. E Cristo veio resgatar. Cristo veio desfazer todas as obras do mal. Nós aprendemos, e outro dia lemos isso, que Jesus ele foi às profundezas, pegou as chaves da morte e do inferno, li para você em Apocalipse, que o diabo não tem a chave da sua própria casa, e nos deu poder sobre o inimigo. Lucas fala sobre isso, que ele nos deu poder. Jesus deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eclesiastes 7:8 diz que o final das coisas é melhor do que o início. E para você terminar bem, você tem que viver bem. Diga comigo, para terminar bem, eu preciso viver bem. Viver como um cidadão do céu, reinando agora nesta vida. Para terminar bem, tem que estar vivendo bem.
E quando eu digo viver bem, nós vamos falar muito sobre isso aqui, ó. Diga comigo, seja implacável. Quem quer ser implacável? Você vai aprender hoje o que é ser implacável. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem algo chamado graça. O verdadeiro cristão, ele tem o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que atuou em Cristo, está nele. Isso significa que, se ele tem o mesmo Espírito, ele pode fazer as mesmas coisas? Sim, as mesmas coisas. Então, nós encontramos cristãos destruídos, quebrados, vivendo como se Cristo não tivesse ido à cruz, como se Cristo não fosse o cabeça que pertence ao corpo. Como diz, não tem como corpo, cabeça ser vitorioso e corpo ser derrotado. Não há a mínima possibilidade. Cabeça e corpo é como, imagina, tira a cabeça do corpo, o que acontece? Não é uma anomalia? Espera aí, não sobrevive. Agora, se o cabeça é vitorioso, o corpo também é. E quando nós falamos de igreja, nós falamos igreja no coletivo e igreja como indivíduos. Eu sou igreja lá fora. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, diga comigo, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, ou na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quer dizer, o que Paulo está dizendo? Que ele se gloria na sua fraqueza, quer dizer, ele depende de Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu não posso fazer nada sozinho. Graça e a capacitação de Deus sobre nós para fazermos que aquilo que de modo natural jamais conseguiríamos fazer. É para isso que é a graça. A graça, diga comigo, a graça é a capacitação, é o poder de Deus para fazermos aquilo que de forma natural não poderíamos fazer. Prestou atenção? Então nós somos revestidos de graça, nós somos revestidos de capacitação para fazermos aquilo que de forma natural não poderíamos fazer. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pode prestar atenção que quando a pessoa está cheia dela mesma, eu posso, eu asso, eu frito, eu cozinho, eu arrebento pipoca, frito bolinho, ele não depende de Deus. Ele já é o cara. Ele já faz. Então, Deus deixa ele ir e vai até onde a sua força permitir. E é onde chega aquele momento que a gente entende que a força não permite. É onde muitos cansam. É onde muitos se enfiam num abismo, num fundo de poço. Então, a graça se aperfeiçoa em nossa fraqueza, na nossa deficiência. A graça supre aquilo que você não tem. É o que eu sempre falo. Se você tiver que investir em algo, invista nisso, porque a graça, ela substitui aquilo que você não tem naturalmente. E é aí que está o diferencial na vida de muitas pessoas. Nós fomos providos de graça, de capacitação, e por meio dela, da dádiva. E aí é onde acontece o que nós lemos, nós reinaremos em vida. Reinar em vida é governar, gente. É ser cabeça. Isso é reinar em vida. Marcos 9, 23, diga comigo, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Essa deveria ser
é uma palavra que nós falamos nessa sexta-feira, né? Essa deveria ser a palavra que deveria sair a todo tempo da nossa boca. Quando alguém perguntar a você, ou quando vier aquele sentimento de: você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Se pode, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que acredita. Então quer dizer, eu posso, porque tudo é possível aquele que acredita. Muitos cristãos não têm a noção, a dimensão do poder que receberam. Se eu disser isso para você, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vamos no mais profundo. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, ai, não faz parte de mim. Sabe o que Deus vai dizer para você? Você tinha a minha graça para fazer. Você te prezou a minha graça. Te dei poder para fazer. Quando a gente não faz porque não possui isso. Despreza a graça. Ao invés de dizer que você não dá conta de fazer algo, você devia falar: eu tenho graça para fazer. Eu tenho favor para fazer. Eu tenho favor para superar. Eu tenho favor, eu tenho graça para dizer não. Olha como é forte isso. Graça é capacitação. Por isso que é muito sério a gente... Semana passada eu disse assim, ó, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você lembra como eu abri essa reunião? Domingo passado? Quem lembra? O que eu falei na abertura da reunião? Eu disse, Deus tem trazido a nós uma sucessão de mensagens sobre a eternidade. E nós percebemos assim um senso de urgência do Senhor, trabalhando fortemente sobre a eternidade, nos preparando, tirando as distrações. Então eu comecei a reunião dizendo, presta atenção, porque muitos não vão vir ao ano. Parece assustador, ô bispo, mas o senhor me assusta. Não, é porque nós devemos estar preparados com as malas prontas todos os dias. Então, eu disse isso a semana passada. Hoje temos um culto fúnebre para fazer. Olha como é sério. Você nunca sabe. Você não pode brincar com a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação, a sua vida espiritual. Ela não é secular. Sua vida espiritual, ela não vem depois do teu trabalho, depois da tua família, ela vem em primeiro lugar. Porque se você partir daqui hoje, está determinado para onde vai a sua eternidade, o seu espírito, a alma, está determinado. E a Bíblia não diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Sim ou não? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que nós podemos dar em troca pela nossa alma? Nada. Por isso que, aí tem gente que vai dizer assim, o que eu já estou unindo uma coisa a outra? Às vezes a gente diz assim, eu não consigo buscar, eu não consigo ter fé, eu não consigo me disciplinar, eu não consigo me organizar. Você tem graça. É isso que eu quero dizer a você, não tem como. Isso eu estou falando para mim, estou falando para você. A gente pode montar um dossiê de justificativas que não tem para onde correr. Nós temos graça. Graça para fazer tudo, para romper, para vencer, para nos disciplinar, para viver em comunhão, para nos aprofundar, para desenvolver, para cumprir com o nosso propósito espiritual. Nós temos graça.
Se você tem graça, eu te capacito, eu te dei capacitação, eu te dei poder. Isso é sério. Todos, leia aqui comigo, todos recebemos da sua plenitude. Diga graça sobre graça. Plenitude, graça sobre graça. Olha isso, todos recebemos, totalidade. Plenitude, graça sobre graça. Todos, isso quer dizer eu, você, todos os que estão aqui, quem está lá fora, todos receberam. Então, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa e terminarmos bem, não podemos caminhar no fluxo do mundo. Está aí, nós estamos vendo, meu Deus do céu, se o que você está vendo não está mudando nada dentro de você, se o que você está vendo no mundo, eu vou pedir uma coisa, comece a orar hoje para que Deus te ajude e te liberte da cauterização, porque tem algo aí que cauterizou. Se nós sabemos olhar para o tempo e falar que vai chover, se nós soubermos olhar e falar que vai fazer frio, que o tempo vai mudar, o Senhor condena isso. Ele fala, ó, vocês não sabem dos sinais dos fins dos tempos, estão aí? Então eu tenho graça para viver. Ô bispo, nós estamos falando do quê? De salvação? Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Viver uma vida vitoriosa está ligado à sua fé. Faz parte do seu propósito de vida. O nosso propósito de vida o que faz parte do nosso propósito de vida? É a disseminação do Evangelho, salvação de almas. Eu disse a semana passada, tanto quanto Deus precisa de pastores pregando o Evangelho, Ele precisa de grandes empresários investindo, como eu tenho mostrado a vocês, investidores, homens incríveis, os maiores empresários e os homens mais ricos que já pisaram nessa terra foram investidores do reino. Os maiores, como hoje existem. Tem gente que acha que não, mas está aí, eu estou mostrando, vai lá no meu Telegram, vai lá, eu estou postando lá. Os maiores, os homens mais ricos dessa terra, homens que viveram com propósito, homens que foram instrumento para a salvação de almas. Não é simplesmente aquela coisa egoísta que muitas pessoas, eu quero crescer, eu quero uma vida boa, não, peraí, eu conheci o paraíso, eu sei o que é o paraíso, eu sei o que é o inferno, eu quero ser uma pessoa, um instrumento para levar o maior número de almas, eu não quero que as pessoas vão para o lugar que eu não quero ir. Não é sério isso? Para alcançarmos o nosso destino dado por Deus, nós teremos que ir contra o fluxo do sistema deste mundo. Nós estamos vendo aí, ó. Cadê os corajosos? Cadê os valentes? Eu vi uma entrevista, um pedacinho da entrevista do presidente do PL. Entra com uma ação, entra com um pedido perante o STF. Tomou uma invertida do STF, mudou o discurso. Não, o STF está fazendo o que acha que é melhor para o país. Ele está tomando as decisões que é melhor para o nosso país. Por quê? Porque não se faz mais o que acredito que é certo. As pessoas se vendem, se corrompem. Por isso que a Bíblia diz, e é real, a gente vê num momento como esse, né? Que o mundo já é de quem? O mundo já é do maligno. Ah, bispo, e Cristo? Cristo reina na igreja. Ele não vem buscar o mundo. Ele veio para salvar, mas ele vem buscar a igreja.
Ele não vem buscar o mundo. Ele está vindo buscar a sua igreja. Um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Diga comigo, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Aí eu preciso analisar, quem sou eu? Quem sou eu? Aonde eu estou nesse grupo? O mundo caminha, apoia, aplaude tudo que é contra Deus. Tudo. É o que aplaudem hoje. Ensinam as pessoas a viver de maneira diferente do que a palavra ensina. Porque o que a palavra diz não tem relevância. Por isso que serão julgados pela palavra. Porque quem acrescenta um ponto, um acento, um tio, ninguém pode tirar. Então, nós precisamos dessa graça, porque literalmente nós estamos numa guerra. Estamos ou não estamos? Sim ou não? Sabe por que vocês, como pais, têm que se fortalecer? Vocês são pais. Vocês têm filhos para encaminhar nesse mundo. Tem seus filhos, seus netos para encaminhar nesse mundo. E aí, é como nós não podemos... Eu tenho aqui dentro, inclusive nessa reunião aqui, eu tenho vários policiais acompanhando essa reunião. Eles sabem que nenhum deles pode entrar num terreno perigoso sem preparo. Nenhum. Sem estar bem armado, sem o colete à prova de balas, sem a sua armadura ou desarmado. Não pode. E mesmo assim, hoje não está fácil. Os policiais sabem que o bandido está mais bem armado do que eles. Eles sabem disso. E aí, a Bíblia ela fala da nossa batalha. A Bíblia fala do nosso armamento, do nosso aparato para a guerra. Se nós temos armas para entrar em lugares arriscados, enfrentar inimigos perigosos e conquistar o que é nosso. Conquistar o que é nosso, ou proteger o que é nosso. Espiritualmente, você acha que... Vamos pensar assim, ó. Eu me lembro quando eu fiz um evento aqui, alguns de vocês vão se lembrar. Eu fiz um evento aqui para a polícia. Quem lembra? Então veio a polícia militar, a polícia civil, veio as autoridades. Eu me lembro até hoje do sermão que Deus colocou no meu coração para falar com aqueles homens. Porque quando eu fui pesquisar na época, eu fiquei assustado com a quantidade deles que morrem todos os dias. Anualmente. Eu fiquei chocado. E que conclusão eu cheguei? Que eles não têm proteção. O número é assustador. Aí nós nos cercamos, tem cerca nos muros da sua casa, tem grade com pontas, tem câmeras. Muitos moram em condomínio cercado de muros. Aqui acredito que não, mas em alguns lugares as pessoas andam com carros blindados, tentando se proteger de todas as formas. Mas essa proteção não é o suficiente. Não é. Mais do que essa, eu preciso da espiritual.
Porque é como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo impenetrável. Porque vamos falar a verdade? Você acha que você está seguro dentro de algum condomínio? Você acha que você está seguro porque você tem cerca em casa? Entra a hora que quer. Quem não se recorda? Quem não se recorda? Quem não se recorda? Em Rio Preto mesmo, Rio Preto aconteceu. Teve um tempo em Rio Preto que tinha uma quadrilha especializada em invadir condomínio, prédio. Entrava, fazia todo mundo refém, fazia o limpa de cima e embaixo. Quem lembra disso? Eu lembro que eu tinha acabado de chegar em Rio Preto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Direto. Entrava em condomínios, fazia o saque de cima e embaixo. Se Deus não guardar, é como eu disse, olha, quando eu fiz o levantamento da polícia, é assustador o número que morre. Todos os anos. Nem eles estão seguros. A polícia não está segura e a população. Então, nós podemos, mas cadê o aparato? Cadê a armadura espiritual? Cadê aquele exército de anjos de escolta? Porque a minha fé me faz orar por isso, a minha fé me traz discernimento para orar por essa proteção. E a peste, e a praga? E a peste, e a praga? Porque eu preciso, não é simplesmente uma proteção externa. É mais do que isso. Por isso que nós, esse aparato, essa armadura, esse revestimento, Deus coloca à nossa disposição, nós temos tudo que nós precisamos para sermos implacáveis nesse mundo. Diga comigo, sermos implacáveis. Você tem tudo. Nós não somos um povo covarde. Nós não somos um povo medroso. Nós temos graça a favor. Vamos pensar aqui, ó. Imagine um garoto que joga como reserva num time de futebol de um bairro, sem nenhuma notoriedade, e chega alguém e diz assim, eu tenho uma fórmula para você. Eu tenho uma fórmula e posso colocar em você toda a habilidade e a capacidade. Quem foi o melhor do mundo agora? Mulher não sabe, só homem sabe. Estou brincando, tem mulher que sabe mais do que homem. Quem foi? Quem? Benzema. Ganhou como melhor do mundo? Então aí você pega, eu tenho a fórmula para dar toda a habilidade do Benzema, ou toda a habilidade que tem o Neymar. O que você acha que o menino vai dizer? Ele quer? Sim ou não? Hã? Agora eu tenho toda a fórmula. Ele vai falar, é tudo que eu quero, dê-me depressa. É o que o garoto vai responder para você. Eu quero hoje. A graça do Senhor nos dá a totalidade do poder, assim como esse garoto receberia, nós temos a graça para receber da unção, do poder, das habilidades que estavam em Cristo. Prestou atenção? Sim ou não? Por isso que ao invés de dizer eu não posso, eu não consigo, eu tenho graça. Eu posso.
Eu posso superar, eu posso ir além, eu posso crescer. Quem recebeu o Senhor como Salvador, recebeu essa graça e precisa crer. É para mim, é para você, é para todos. Só que se você não entender, você nem ora. Você vai, sabe o que acontece com muita gente? Olha aqui para mim, sem querer te ofender, ó, te amo, tá? Mas se achar que você vem domingo, assiste um culto, volta para casa e isso é ser cristão, está longe de ser. Está longe. Você tem graça para cumprir com o teu propósito. Você tem graça para ser um instrumento, você tem graça para ser um influenciador, você tem graça para lidar com os desafios que Deus te submete e romper, passar por cada um deles e subir nos degraus, subindo ao lugar alto que Deus quer te colocar. É isso que significa graça. A maior parte das pessoas não se atenta a isso, não tem a dimensão desse poder, que é da unção. É a mesma coisa. Garoto, você quer a habilidade que está no Neymar? Eu tenho a fórmula. O cara diria, meu Deus, é tudo que eu quero. Mas nós temos a fórmula para receber a graça que estava sobre o Senhor Jesus. O Espírito que estava sobre o Senhor Jesus, para fazer o que Ele fez. Muitos não pensam, não buscam, não dão atenção para viver de forma que Jesus determinou que vivesse. Até acreditando talvez que, sei, isso é algo muito distante, não é para mim, é para você. Diga assim, é para mim. Diga assim, essa graça é para mim. Por isso que nós precisamos estar preparados, armados pela palavra de Deus. É a palavra que nos dá esse entendimento, para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. Nós temos desafios. Eu não estou pregando mar de rosas. E já eu vou te mostrar os desafios que Jesus passou. E passou com excelência. O mundo espiritual, ele é muito mais complexo do que o mundo físico. Aliás, o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Se você não estiver preparado em Deus, perecerá. Talvez é o que acontece com muitos, morrem na fé. Sabe por que muita gente está assim? Mas por que Deus permite isso? Mas por que Deus permite isso? Mas por que Deus está deixando isso? Porque não entendeu que o agente de mudança somos nós. O agente para a mudança da nossa vida, o agente para a mudança daquilo que nós não gostamos. É muito fácil falar, eu não aceito isso. Senhor, me dá graça para eu ser um instrumento para mudar isso. Nós precisamos mudar. A palavra nos prepara para isso. Ela é uma arma potente, se crermos. Ela é viva, ela é eficaz. Nós jamais vamos além daquilo que acreditamos. Por isso que o problema somos nós. Acreditar, crer. Jesus nos deu um poder descomunal para viver tudo que precisamos, sem que, de alguma forma, as coisas nos abalem. Todo mundo se abala, bicho? Olha, nós podemos nos assustar, a Bíblia diz que nós podemos ficar perplexos, nós podemos nos assustar com muitas coisas, mas as coisas não podem nos derrubar, nos desmoronar, nos fazer desistir, recuar, nem nos derrotar. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam. Está lá em Hebreus 10, 37, 8. Nós não somos daqueles que recuam. Diga comigo, nós não somos daqueles que recuam. Porque a Bíblia diz, se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós. O que Jesus fez quando a tempestade se levantou? Fugiu dela? Ele não fugiu da tempestade. Ele fez ela parar.
Diga, Jesus não fugiu da tempestade. O que ele fez com ela? Fez ela parar. Fez ela parar através da fé. Ele andou sobre as águas, em meio à tempestade. Ele não parava por causa das circunstâncias, ele seguia, porque ele cria. Por que muitos param na tempestade? Por que muitos desanimam na tempestade? São seus testes. Você sabe as mais diversas formas que nós somos testados? Sabe? Sim ou não? Seus problemas diários, problema financeiro, às vezes problema de saúde, às vezes problema conjugal, às vezes problema com pessoas. Como é que você lida com eles? Você sabe que problema com pessoas é a grande isca do diabo, né? Sabe, né? Sim ou não? É a grande isca do diabo. Porque direto o diabo vai trabalhar através de situações para você ficar magoado com alguém. Direto. Para contaminar o teu coração. E aí, o que Jesus, quando chegaram para prendê-lo, no momento que ele estava sendo preso, e tinha um monte de gente ali para prendê-lo, e dentre as pessoas que estavam ali para prendê-lo, Pedro, num ato de precipitação, arranca a espada e corta a orelha do soldado, certo? Imagina, estou sendo preso, ele falou assim, espera aí só um pouquinho. Foi e colou a orelha do soldado. O que você faria? Hã? O que você faria? Bem feito, bem feito. Pode me levar, mas perdeu a orelha. O senhor falou, guarda a espada, Pedro. Quem vive pela espada vai cair pela espada. Colou a orelha. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sabe aquela conversa assim, eu estou desacreditado de ser humano. Eu não quero lidar mais com gente. Eu sei, o Espírito Santo já me revelou, que muitos de vocês, se puder, já tinha comprado uma chácara e tinha ido para a chácara. Ia lidar com animais. É ou não é? Quantos já sentiram esse desejo? Levanta a mão. Jesus, o Espírito Santo não me revelou tantos assim. Mas eu sei que é grande o número. Mas essa é a grande isca do diabo. Porque a gente tentar fugir, inclusive do nosso propósito. Porque isso faz parte da minha aprovação. Amar quem não me ama, perdoar. Pessoas, eu sempre falo sobre isso, pessoas como eu, pode facilmente fechar o coração e não lidar mais com gente. Porque na minha caminhada você não tem noção quanta gente que eu fui o pai, que eu fui o irmão, que eu fui o pastor, o conselheiro, o único que estendeu a mão e ajudou. E muitos, simplesmente, é como se eu nunca tivesse feito nada por elas. Quando vira, acabou. Aí talvez você poderia, o coração, falar assim, mas não adianta, tá vendo? As pessoas são ingratas mesmo. Não. De maneira alguma. Eu não vou medir por causa da ingratidão de alguns, que problemas são deles, eu vou deixar de ajudar outros. Jesus sofreu essa ingratidão. Mas quanta gente ele salvou? Quanta gente valorizou o que ele fez? Aliás, Jesus
é vítima dessa ingratidão até hoje. Não é verdade? Porque ele veio, morreu na cruz, passou por todo aquele sofrimento terrível. Tem gente que simplesmente vira e diz: eu não pedi nada. Eu não pedi nada disso. Mas fique em paz, fique em paz. Só tem 2 lugares. O final dessa caminhada só tem 2 portas. Uma é bem largona, espaçosa. Quando você entra, nossa, é balada 24 horas. É prantos e ranger de dentes. Dia e noite sem cessar. Quem estava aqui a semana passada, os vermes nunca morrem. Você sabe, quando um corpo morre, os vermes começam a comer as carnes. E o verme só morre quando a carne termina. Mas lá, o verme nunca morre. Já parou para pensar? Não é assustador isso? Então só tem 2 caminhos. Nós precisamos, se existem pessoas que não querem subir para um nível mais alto, Jesus, ele trabalhou assim, para levar as pessoas para um nível, quando eu falo nível mental e espiritual mais alto. Ele não desceu ao nível delas. Ou elas sobem, mas eu não vou descer ao seu. Então você sobe. Muitos tentaram matá-lo e ele não parou seu trabalho por isso. Tentaram matá-lo e ele não parou. Jesus, ele se deparou com pessoas problemáticas, os cegos, os aleijados, pessoas enfermas. Ele curou, alimentou milhares com pouco, limpou os leprosos, enfrentou tudo, levou a cura, transformou vidas e continuou seguindo. Ele não parou. Gente xingando, gente chamando ele de endemoniado, gente chamando que ele era beberrão, comilão. Ele foi afrontado diversas vezes, deu as respostas certas e continuou seguindo. Já parou para pensar? O cara está ali fazendo somente o bem às pessoas. Esse cara é filho do diabo, é filho de Belzebu, é um comilão, é um beberrão. E assim por diante. E aí? O que sobra para nós? Por isso que nós precisamos crescer. Vou dar uma receita para você que eu falei sexta-feira. Se você é uma pessoa que facilmente se ofende, sua vida está travada. Todo ofendido, a vida é travada. Se tudo você fica ofendido, ofendido com o que falaram, ofendido com o que você achou que falaram, ofendido com o que as pessoas fizeram, você está sempre magoado, sua vida está travada. Fale isso com amor com você. Porque se a mulher cananeia fosse uma mulher ofendida, Jesus ignorou ela, o pedido de socorro dela, ela teve que insistir bastante. Quando Jesus parou para ouvi-la, Jesus disse que não veio para ela, veio para as ovelhas perdidas de Israel. Quando ela insistiu mais um pouco, ela recebeu uma resposta muito violenta. Ela disse: não convém tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E qual foi a resposta dela? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele falou: mulher, grande é a sua fé. Porque isso é resposta de fé. Isso são atitudes de fé. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então presta atenção, vai processando aqui. Qual seria a sua atitude? Você já vai respondendo. Por quê? Talvez, quando você age diferente, você não está passando nos seus testes, você fica no mesmo nível. Você tem que repetir tudo de novo. Os problemas vão se repetir, os testes vão se repetir, porque você não consegue passar pelos seus testes. Porque a mente ainda continua fechada. A figueira, ela secou quando ela não frutificou. Tem que frutificar. Não seca, a árvore tem que dar fruto.
o Senhor deu a ordem a ela, né? Seque, nunca mais alguém coma fruto de ti. Uma multidão tentou jogar Jesus pelo precipício, mas ele continuou seguindo. Sabia que as pessoas arrastaram ele para fora da cidade e tentou jogar ele num precipício? Você ainda acha que está sendo perseguido, está sofrendo? Pense, porque ser cristão é ser discípulo de Cristo, imitador de Cristo. Governantes tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram. Continuou, a lista é imensa, né, de situações que Jesus passou. Diga comigo, a graça nos capacita, nos dá habilidade para irmos além da nossa habilidade natural. Ela nos dá a totalidade de Cristo. Está entendendo o que é graça? Sim ou não? Sim ou não? Quem não está entendendo, levanta a mão. Amém. Palmas para Jesus. Senhor, que povo entendido. Maravilhoso. Espero que isso... Mas se você... Sabe quando a gente sabe que a gente está entendendo? Quando você sai praticando tudo isso. Se você sai e saiu mesmo, você não entendeu nada. Você só levantou a mão. Você só sabe que você aprendeu quando você pratica. Do contrário, você não aprendeu. Nós precisamos acreditar no que está escrito e possuir essa graça. Porque é a capacitação. Um problema não pode ter poder de te impedir de ter uma vida vitoriosa. Você tem graça para superar. Todas as vezes que você achar que a luta está muito grande, que você tem dificuldade para romper, para superar, você vai dizer assim, diga comigo, eu tenho graça para passar. Diga, eu tenho graça para superar. Deus pode nos dar vitória sobre tudo, gente. Sobre tudo. E se não der, Ele nos dá graça para passar. Porque tem coisas que Ele nos dá vitória, mas outras coisas Ele nos dá graça para passar, para viver, para suportar. Cada dia vencer de forma vitoriosa, sem esmorecer, de forma leve, em fluidez, como Paulo. Olha, tem coisas, presta atenção no que eu vou dizer a você, presta atenção. Não sei se você vai receber como bom ou como ruim, mas essa é a realidade. Tem coisas que Deus vai te dar livramentos, vitórias. Tem coisas que Ele vai te dar graça para passar. Você entendeu? Tem coisas que você vai orar, resolvido. Tem coisas que Ele vai falar igualzinho Ele falou para Paulo. A minha graça te basta. Você tem minha graça para passar. Te dou graça para superar. Nós fomos gerados espiritualmente por Cristo. E nós precisamos pensar assim, ó. Nós não fomos gerados espiritualmente por Cristo? Sim ou não? Você já viu um leão parir um veado? Leão pare o quê? E o Senhor é o leão da tribo de Judá. Diga, leão não pare veado. Um cavalo de raça não pare um verme. A natureza nos ensina isso. É segundo a sua espécie. Jesus, Ele deu luz. Se a gente perguntar assim, Jesus deu luz aos miseráveis, você acha que sairia alguma coisa ruim de Jesus? Você acha sim ou não? Não, não sai nada ruim de Jesus. Então, eu preciso crer exatamente nisso. Espera aí. O Senhor não pariu um inútil. O Senhor não gerou um incapaz. O Senhor não gerou um fracassado.
Eu fui gerado por Ele. É uma coisa muito simples, queridos. Estou falando, parece uma coisa tão óbvia. Isso é uma coisa muito simples. Sabe, uma coisinha que eu falei esses dias, eu repeti algumas vezes, que é uma coisa que o dia que você entender isso, é muito simples. O exemplo que eu dei de um veículo. Um veículo, ele tem lá o modo original dele, a memória dele, certo? Ok? Já ouviu falar nisso ou não? O módulo do veículo, os homens sabem, não sabe? Sim ou não? Você entra lá no módulo, você faz uma reprogramação no módulo, você tira a potência que existe no veículo e joga para uma potência maior. Se ele tem limitador de velocidade, você tira o limitador e coloca onde você quer. Ou tira totalmente o limitador. Isso é o que acontece com o homem quando, Romanos, há uma renovação da sua mente. Tira aquela potência, leva a potência, tira o limitador e leva para um outro nível. Está entendendo? Aí você fala assim, meu Deus, é o mesmo carro. É, mas com a potência maior agora. É o mesmo, só com uma potência muito superior. É o que acontece conosco quando isso entra dentro de você. Muda. Você passa a acreditar, você crê, suas atitudes são atitudes de fé. Se você crê em Jesus e anda com Ele, você para de fracassar. É o que acontece. O Senhor não fracassa. Por que eu vou fracassar? É impossível o Senhor perder uma batalha. Como é que eu vou perder? Se eu perder, a cabeça perde. Eu sou corpo. Está entendendo ou não? Se eu sou um vitorioso, eu não sou. Tem jeito de dizer assim, a minha cabeça é uma vitoriosa, mas meu corpo é um fracassado. Ou meu corpo é um fracassado. Não, não tem. Se o cabeça é vitorioso, como é que o corpo será um fracasso? Por isso que gaste tempo, ore por isso. Senhor, me dê esse entendimento, me dê graça. Espírito Santo, você já leu sobre os dons do Espírito? Se eu perguntar assim, rápido para você, quantos dons são chamados os dons do Espírito? Hã? Quantos você tem? É como eu sempre digo, né? Tem gente que fala assim, eu tenho 10. Verdade. Tem o dom da mentira também. Espera aí, eu não posso olhar para isso e dizer assim, poxa, eu quero esses dons. Eu quero o fruto do Espírito. Cadê o fruto do Espírito? Eu quero. Eu quero dos 7 Espíritos do Senhor de Isaías. Esse é o diferencial. Nós sozinhos, sem Jesus, nós somos miseráveis. Naturalmente nós somos. Ele mesmo diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas nele nós podemos reinar, nós podemos fazer tudo. Somos capacitados para viver uma vida gloriosa, segura, poderosa, sem limites. Tudo é possível àquele que... Tudo é possível àquele que crê. Por isso que eu preciso tratar isso com muita seriedade. Parar de, não vem para a igreja para escutar um sermão, não. Não vem para a igreja para escutar um sermão. Isso precisa estar entrando dentro de você. Se eu estiver pregando aqui e nada estiver mudando dentro de você, isso não estiver já impactando e dizendo, poxa, tem coisas que eu já vou sair daqui, já está mudado, essa já é a decisão dentro de mim, não aceito mais, porque eu sou responsável por onde eu estou, e eu sou responsável para me tirar de onde eu estou.
Ninguém é responsável por isso. Eu sempre falo para as pessoas, querido, ninguém pode desejar mais uma mudança do que você. Eu não posso querer mais do que você a mudança da sua vida. Eu não posso desejar mais para você uma vida vitoriosa do que você. Alguns nunca foram a fundo para descobrir o significado da fé em Jesus Cristo. Nunca foram a fundo de verdade. Peraí, eu quero saber o significado de tudo isso. Então sempre estão correndo para acudir compromissos aleatórios, segue o mesmo percurso que o mundo faz, ao invés de crer e depender do Senhor, vive correndo atrás. Porque isso é relacionamento. Eu estava dizendo, você assiste qualquer filme que você assiste épico, presta atenção, os filmes que você assiste épico, até os bárbaros creem nos seus deuses, essa é a vontade dos deuses, quis assim os deuses, se os deuses quiserem, se os deuses quiserem, essa vitória será nossa, assim desejou os deuses. E muitas vezes os cristãos vivem com mimimi, choramingando, não acredita no Deus que serve, não acredita na palavra. O mundo e a sua cobiça passam, diga comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para permanece. Porém, o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E isso é lindo. O mundo passa e desaparece. E com ele os desejos proibidos, os desejos apaixonados, a luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus e realiza os seus propósitos em sua vida, permanece para sempre. Este mundo corrupto já está definhando, assim como seus desejos egoístas. Mas a pessoa que realmente faz a vontade de Deus, essa permanecerá para sempre. Isso é lindo, poderoso. É fundamental ir ao fundo para descobrir acerca da totalidade de Cristo, porque se você já tem uma vida boa, passará a ter uma vida extraordinária quando você descobre isso. E se não está boa, ela vai estar. Quando nós falamos sobre isso, nós não nos referimos a uma vida isenta de batalhas. A batalha faz parte. Ela faz parte do propósito. Mas nós precisamos estar armado, revestido pelo poder do Espírito Santo, ser o dunamis de Deus, a dinamite de Deus, para vencermos as nossas batalhas. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, Paulo dizendo, mas toma a seguinte atitude, diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Acontece que algumas pessoas, alguns não têm a capacidade de virar a página e seguir. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esse é um ponto. Muitas pessoas não conseguem abandonar o que aconteceu no passado, o que não deu certo, porque não acreditam na totalidade da graça que nos capacita a seguir e ir em frente e triunfar. Por isso que fica preso ao passado. Está entendendo ou não? Essa história assim, não consigo, você tem graça para passar. Você tem graça.
Quantas pessoas que passaram por coisas terríveis e transformou. Começa pelo exemplo de Jesus. Mas pegue outras histórias que transformaram isso numa missão, que transformaram num propósito. Eu sempre digo, e eu falo isso com conhecimento de causa, talvez o meu ponto mais forte foi conseguir perdoar o meu pai por tudo que o meu pai, pelas escolhas erradas do meu pai, pelas traições do meu pai, pelas inúmeras traições, a minha mãe, agressão à minha mãe, pelos inúmeros filhos que ele gerou fora do casamento. Quando um homem trai a esposa, ele trai a família, né? É toda a família que ele está traindo. E, com isso, ele delapidou completamente o patrimônio da família, que gerou muitos problemas gravíssimos, muitas humilhações, problemas na porta de casa, ameaças, um clima de terror o tempo todo, porque as pessoas ameaçavam sequestrar os filhos se ele não pagasse. Então minha mãe vivia num clima de tensão absurdo. Muitas vezes as pessoas, naquela época, não tinham tanto entendimento das coisas, as pessoas muitas vezes... Eu me lembro uma ocasião que um cara que meu pai devia, com o capanga dele, hospedou dentro da minha casa e ficou 12 dias minha mãe alimentando esse povo dentro de casa, estranho dentro de casa, e meu pai sumiu. 12 dias. Aqueles estranhos lá dentro de casa, e a gente, criança pequena, e ele dizia, só saio daqui o dia que ele me pagar. E aí, esses são pequenos problemas, né? O problema da escassez, o problema da miséria, o problema que nos gerou situações gravíssimas internamente. Cada um de nós, como crianças, né, crescemos com bloqueios, com traumas. Poderia ter carregado aquele trauma, aquele bloqueio sobre, por exemplo, família. Eu, como homem, a mensagem que eu recebi é: as coisas não estão dando certo, foge. As coisas não estão dando certo, muda de endereço. Sai daqui e vai para lá, sai de lá e vai para lá, sai de lá e vai para lá. Onde você encontrar dificuldade, foge. Essa é a mensagem que eu recebi. Não que eu fui ensinado, as circunstâncias mostrou, porque cada lugar que a gente estava, que o problema se levantava, então tem que fugir daquele lugar. Foge de cidade, foge de endereço, foge de estado, né? Vai mudando. Então, depois, quando você fica mais velho, você tem entendimento de tudo isso, mas o problema não cessa. Continuam os mesmos problemas. E aí, quando você tem entendimento, começam os confrontos. Espera aí, até quando? Até quando vai continuar com essas atitudes? Até quando vai continuar com essa mentalidade? E aí vem os confrontos. Mas, para a honra e a glória do Senhor, a página virou. O passado acabou. Ô bispo, as situações foram graves? Sim. Eu e meu pai, por exemplo, eu como homem, como único filho homem, eu e meu pai, comigo na adolescência, na juventude, para defender a minha mãe e as minhas irmãs, eu tive que enfrentar meu pai como um homem. Meu pai me ameaçou, meu pai pegou arma para mim, meu pai me jogou faca nas costas. Meu pai pegou facão para cortar minha cabeça. O nível de agressividade era brutal. Então, você pode crescer com aquela revolta interna, mas não. Como é, bispo? Como se ele nunca tivesse errado. Como se ele nunca tivesse feito nada de errado. Como se nunca tivesse acontecido nada disso. Virou. Por isso que a minha vida andou.
Por isso que a minha vida fluiu, porque eu não fiquei lamentando. Meu pai acabou com tudo, os meus primos herdaram, eu não herdei, todo mundo aí, vida boa, casa, carro, a gente ficou nessa miséria e tal. Não alimentei nada disso. Não vou dizer que isso não gritou dentro de mim algumas vezes, que gritou. Gritou, pelas dificuldades gritou. Mas, pelo Espírito Santo foi superado. Então, quando você permite que o diabo te aprisione um passado, o que fez comigo, o que aconteceu comigo, seja marido, seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe, seja com irmão, seja com... Você está se prendendo, esse passado nunca vai sair da tua vida, você travou a tua vida, você amarrou a tua vida, você está preso lá, você não consegue seguir em frente. Olha o conselho, volta o versículo, por favor. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. Quer dizer, não cheguei lá, mas toma a seguinte atitude. Esquecendo-me das coisas, diga comigo, que ficam para trás, ou que para trás ficam, e avançando para as que? Apresso-me em direção ao alvo. Apressa-me, eu tenho pressa agora, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não é poderoso isso? Sim ou não? Bispo, me magoaram, bispo, me ofenderam. Graças a Deus que você não foi o que magoou. Maravilhoso. Muito pior se você for o que ofendeu, o que magoou, o que traiu, o que feriu. É muito pior para eles. Carregue isso dentro de você o tempo todo. Graças a Deus não fui eu. Estou em paz. Esse peso eu não vou carregar. Portanto, já que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas que, pela fé, testemunharam a verdade da fidelidade absoluta de Deus. Fala em voz alta comigo aqui, despojando todo o peso desnecessário. Sabe o que é isso? Tira o peso desnecessário. Tem coisas que não cabe mais carregar. Quanto mais você for aliviando e tirando o peso, mais leve vai ficar. E o pecado que tão facilmente e inteligentemente nos enreda, corramos com perseverança e persistência a implacável corrida que está diante de nós, olhando para longe de tudo o que nos distrai. Olhando para longe, tira, se isso é uma distração para você, tira o olho disso, tira o olho do que é distração para você, isso vai atrasar a tua vida, vai te manter aonde você não quer estar, e focalizando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé. O primeiro incentivo para a nossa crença é o único que traz a nossa fé à maturidade, que por causa da alegria de cumprir a meta colocada diante dele, suportou a cruz. Diga comigo, suportou a cruz. Diga, ignorando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus, revelando a sua divindade, sua autoridade e a conclusão de sua obra. Quer dizer, você vê, suportou tanta coisa, passou, e sentou à direita, reinando. É isso que a mensagem diz a nós: quando você suporta, quando você passa, você reina, você governa. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecados tal hostilidade amarga contra si mesmo. Considere tudo em comparação com suas provações. Considere tudo em comparação com suas provações, para que não fique cansada,
cansado e sem coração. Então fortaleçam as mãos fracas e os joelhos que tremem. Cortem e façam caminhos lisos e retos para os teus pés, que são seguros e seguem na direção certa, para que a perna que é doente não seja posta fora da articulação, ou não seja amputada, mas antes possa ser curada. Existe uma corrida, uma vida diante de nós, e nós precisamos agir com perseverança, persistência e resiliência. Tira o peso desnecessário. A vida já é pesada. Alivia. Se você colocar mais coisa na bagagem, você não vai conseguir carregar. Tem coisas que a gente vai eliminando ao longo da caminhada. Isso não é necessário mais na minha vida, isso eu não preciso mais. Isso aqui já passou, já foi o tempo disso aqui. Quem está entendendo? Nós temos a condição de sermos implacáveis a cada dia mais, porque Jesus foi implacável. Isso é ser implacável. Todo mundo quer uma vida de progresso. Está aí, ó. Ser implacável é isso, é combater tudo isso. O diabo quer me entulhar com lixos, o diabo quer me fazer parar com esses sentimentos miseráveis, viver olhando para trás, o que aconteceu, o que não devia, quando eu deveria estar olhando para frente. Tem tanta coisa poderosa para frente, eu quero viver isso, eu vou seguir em frente. Diga comigo, nós temos a totalidade dele, que é a capacitação, para fazermos aquilo que de forma natural jamais conseguiríamos. Então, ao invés de dizer eu não consigo, diga eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça, eu tenho capacitação, eu tenho unção, eu tenho poder. Hebreus 12 diz: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminados, ou iluminado o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis. Diga comigo, livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Você já viu quando uma embarcação está afundando, o que você tem que fazer ou não? Uma das primeiras coisas, tira o peso desnecessário. Tira. Está afundando, tira, porque tem coisas que não terá valor. Joga fora. É melhor jogar fora do que afundar. Não é verdade? Porque se aquele peso continuar ali, você vai afundar mais rápido. Nada de gordura espiritual extra. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, nada de gordura extra. Aí o outro, para justificar, vai falar assim, espiritual. Espiritual. Mas nada de gordura extra. Nada de pecados, diga comigo, nada de pecados parasitas. O que um parasita faz? Tem pecado que é parasita, filho. Tem atitude que é parasita. Está aí, ó, só sugando. Só roubando energia. Parasita é isso. Só sugando a tua energia boa, sugando o teu sangue. Tem coisas que é para isso. Nada, tira isso. Atitudes parasitas, pecado parasita. Mantenha os olhos em Jesus que,
começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez. Porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Diga comigo, observem como ele fez. Porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Diga comigo, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. É igual quando a pessoa fala assim, eu vou parar. Mas parar para ir para onde? Qual a alternativa que você tem se você parar? Quando você fala, eu vou parar, é a mesma coisa de você dizer assim, eu estou abrindo mão da minha salvação. Eu estou abrindo mão da minha eternidade. É um caminho sem volta. Não importa as lutas que você passa. Não importa as tribulações que você passa. Porque seja lá quais forem as suas lutas, as batalhas, muito em breve, nós falamos a semana passada do rico e do Lázaro, né? Sim ou não? O rico foi para onde? Foi para o inferno. E aí o que nos chama a atenção é que ele chegou no inferno 100% lúcido. Ele chegou no inferno, ele sentiu como se ele estivesse na carne, tanto que ele pede para molhar o dedo com a água para refrescar a língua. O que mais? Diga comigo, ele lembrou da família dele. Olha que dor! Ele se lembrou da família. Ele se lembrou da família e gritava, né? Mande alguém avisar meus irmãos. Peça alguém, permita que alguém vá lá e avise os meus irmãos para não vir para esse lugar. Sabe o que significa isso? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que ele lembrou de fazer era tarde demais. Já não havia mais possibilidade. E qual foi a resposta do pai Abraão? Ele disse, querido, eles têm os profetas lá. Tem Moisés e os profetas que os ouça. Se não quer ouvir, tampouco vão permitir se convencer ainda que o morto ressuscite. Olha que coisa. Quem já perdeu alguém da família aqui? Já parou para pensar se esse alguém, num momento como esse, está assim, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de avisar. Se eu tivesse a oportunidade de avisar os meus. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu amigo. Nunca fale em parar. Nunca pense em parar. Porque você tem graça. Você tem graça para passar, você tem graça para seguir, você tem graça para superar. Você tem graça para se santificar. Agora está lá num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece. Caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Você prestou atenção que essa jornada nossa não é um tiro de 100 metros nem 200 metros? É uma maratona?
Prestou atenção ou não? É uma maratona. Maratona, você precisa ser continuista. Às vezes você pode pegar um velocista, sair com um maratonista aqui, ó. O velocista vai dar um tiro aqui que vai... Só que daqui a pouco o maratonista está vindo e vai passando. Isso é o que acontece muitas vezes na igreja. Ele está ali, ó, naquele ritmo dele, mas não para. Está no ritmo dele, mas não para. Daqui a pouco ele está passando todo mundo. Passando todo mundo. Maratonista. Todos os que estão lá na galeria dos heróis da fé foram implacáveis. E você precisa ser um implacável. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, o Espírito Santo ele nos ensina a terminar, concluir as coisas que chegam às nossas mãos. É tão triste ver cristãos que não terminam o que começam. É muito triste isso. Se assim o faz, não está vivendo bem e não terminará bem. Para uma pessoa terminar bem, tem que estar vivendo bem. Viver bem é viver de forma implacável, continuista, consistente, estável, sem desistir. Ser continuista é não seguir o curso do mundo, mas da fé na palavra de Deus. Continuar, seguir, forçar um pouco mais, e forçar mais, pressionar com mais força, andar uma milha a mais. Você deve desejar entender sobre o poder dessa graça colossal. Quanto mais conhecer Deus, mais terá dele. E terá um fim jubiloso com Jesus. Quanto mais. Deixa a palavra entrar. Cumpra a sua jornada. Seja implacável. Vença os obstáculos. Não fuja das tempestades. Não fuja das tempestades nem dos homens endemoniados. Jesus não deixou de atravessar para o outro lado porque sabia que tinha endemoniado lá. Jesus não deixou de atravessar o mar porque sabendo que poderia vir uma tempestade. Ele rompeu. Ele disse, vamos para o outro lado, e chegaram do outro lado. Trabalhe com essa mentalidade. Você jamais crescerá acima daquilo que você crê. Por isso, trabalhe a tua fé. Algumas pessoas já receberam mensagens poderosas, condições, direções, materiais bíblicos suficientes para sequer abrir a boca para reclamar. Que a direção é clara, mas continuam agindo da mesma maneira, deixando claro que não querem crescer. Querido, se você não quiser crescer, ninguém vai te fazer crescer. Você vai continuar o mesmo menino, a mesma menina de sempre, com as mesmas imaturidades. Essas pessoas, geralmente, elas querem ouvir algo diferente, porque não querem mudar, não creem na palavra. A palavra não tem peso, ela não tem o peso que é preciso ter na vida dela. Se a palavra não tiver peso na nossa vida, de nada adianta, né? Nós já recebemos muitas direções poderosas. Foi Paulo quem disse isso.
Tire o foco dos problemas. Focalize Deus, cresça nele. Quanto mais você crescer em Deus, mais vitorioso, forte, poderoso, implacável se tornará. Podemos vencer tudo que encontramos pelo caminho. Nós podemos. Você pode vencer tudo. Primeiro o Senhor teve que cumprir com um trajeto, fazer uma jornada e concluir. Ele teve que consumar sua jornada, ele terminou o que começou, tanto que ele disse, está consumado. Se você não consegue vencer o sono pela manhã, a preguiça, um sentimento, uma ofensa de alguém, como você vai ambicionar coisas grandiosas? Force por mais, está na hora de romper. A gente às vezes fala que coisas tão grandes não estão conseguindo vencer coisas menores. Se toda vez que se deparar com um problema, lembrar-se de tudo que Jesus passou, superou, suportou, venceu, será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Você vai se levantar, dar um salto e dizer, eu posso também. Diga isso, eu posso também. Diga, eu tenho graça. É uma pergunta que eu vou fazer. Qual é o evangelho que está dentro de você? Que parte da palavra pegou para a sua vida? Só lê o que crê ou crê em tudo que está escrito? As pessoas que selecionam parte da Bíblia, simplesmente selecionando algumas partes, aquelas que lhe convêm, não creem. Não creem realmente na Bíblia. Não conseguirão viver tudo que podem e têm o direito de viver em Deus. Leia esse versículo aqui comigo. Diga, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, leia aí, Ele confiou ao homem, somos nós que conquistamos, nós governamos, nós reinamos. Os céus pertencem a Ele, a terra Ele confiou em nós. Leia aqui comigo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês, diga comigo, o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Paulo tinha consciência que somente dessa maneira é que um cristão tem a vitória. É preciso ter consciência dessa incomparável grandeza, do poder, da totalidade de Cristo. Se crer, você vive. Você precisa abrir a mente, pegar e ampliar essa visão, para que entre no próximo ano de forma gloriosa. Nós estamos às portas de um novo ano. Precisa pegar tudo isso. As pessoas ouvem, recebem uma direção poderosa, mas muitas vezes não creem, entra por um ouvido e sai por outro. Coríntios 3:21 diz, portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Você tem poder sobre tudo. Diga, eu tenho poder sobre tudo. Sabe por que você tem poder? Porque é de Cristo.
e Cristo é de Deus. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, diga comigo, também fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Por isso que foi nos dada a graça do mesmo Espírito. Podemos fazer o que o Senhor fez. O corpo não é menos importante que a cabeça. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Por isso nós temos o poder. Jesus curou, libertou, suportou, foi até o fim, terminou o que começou. Ele conviveu com gente falsa, hipócrita, traidores, e não se corrompeu. O Senhor estava no mundo, em um mundo cheio de pecado, e não cedeu. Deparou-se com muitos obstáculos, e não desistiu. Diga comigo, leão da luz a leão. Que crescem e ficam poderosos. Fomos gerados por Cristo, portanto Ele nos deu poder. Você é um leão, querido. Viu? Você é um leão. Leão gera leão. Nós fomos gerados de novo pelo Espírito de Deus. Às vezes Deus não nos dá a resposta de algo, mas nos capacita para vivermos de forma sobrenatural em relação a esse algo. Para viver esse sobrenatural, eu tenho que crer, eu tenho que possuir. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Imagine que tem um problema que Deus não tirou de você, mas deu graça. E você tem atitude impecável na convivência com esse problema como se ele não existisse. E vivesse chamando as coisas que não são como se já fosse. As pessoas serão edificadas ao ver a sua boa atitude numa condição difícil. Quantas pessoas seriam edificadas? Você viverá uma vida ótima, tranquila, equilibrada, ajudando as pessoas através do seu testemunho, da sua maneira de lidar, de agir. Essa situação não é impedimento para viver dignamente e reinar em vida. Isso é viver sobre a graça. E isso é graça. A maneira como lida com os problemas edifica você e outras pessoas. O Senhor nos experimenta, nos leva a exercitar a nossa fé. Toma posse disso. Atos 11, 23 diz: este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. A frase é mais ou menos assim: eu não sei como eu consegui fazer algo assim, foi a graça de Deus. Eu não sei como eu consegui superar, foi a graça. Nós não temos força, energia, sabedoria, mas Jesus, Ele tem e Ele nos deu. Nós temos graça. Esse é o momento da sua vida. Você tem graça para passar por isso que você está passando agora e concluir a sua jornada com grande êxito. Acabar, concluir. Isso é fundamental e você pode. Você pode. João 4,17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, diga comigo, porque neste mundo somos como Ele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. É lindo isso. Se somos como Ele, temos que andar e viver como Ele andou.
crer e receber tudo o que é dele. Acredite nisso. Quero que você, só para finalizar, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, leia em voz alta comigo, também nós vivamos uma vida nova. Deus tem uma vida nova, porque a sua plenitude, a superabundância de sua graça, a superabundância de sua graça e verdade, todos nós recebemos graça sobre graça. Diga comigo, todos nós recebemos graça sobre graça, bênção espiritual sobre bênção espiritual. Diga favor sobre o favor e dons amontoados sobre dons. Então tem que tomar posse. Toma posse. Quero que você feche os seus olhos e declare isso. Eu tenho graça para superar, eu tenho unção para superar, eu tenho poder para superar, eu tenho dons, é a superabundância da graça. Eu tenho em nome do Senhor Jesus, é bênção. Eu tenho graça sobre graça, bênção espiritual sobre bênção espiritual, favor sobre favor, dons amontoados sobre nós. Então diga, eu posso romper, eu posso ir além, eu posso vencer, eu posso sair dessa medida, eu posso ir para um outro nível, eu posso crescer, eu posso romper, eu tenho graça. Diga, eu tenho graça. Eu tenho graça para vencer o passado. Eu tenho graça para sair dessa limitação. Eu tenho graça para tirar o peso excessivo. Eu tenho graça para esquecer o que se foi. Eu tenho graça para dar a volta por cima. Eu tenho graça para crescer, para avançar, para romper, para superar. Eu tenho graça. Diga, oração tem poder, palavras têm poder. Toma posse dessa graça. Eu creio, Senhor, eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa unção. Eu tomo posse. Está na hora de viver uma nova vida. Está na hora de viver uma nova vida. Está na hora de viver um novo tempo. Está na hora de ir para um outro nível. Está na hora. Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para ir para um outro nível. Deus está te chamando para ir para uma outra estação, para um novo ciclo. Deus está te chamando. Está na hora, em nome do Senhor Jesus. Está na hora. Você tem graça, é uma vida nova. Graça sobre graça. Graça. Não fuja da tempestade, faça ela parar. Não fuja dos endemoniados. Repreende o demônio, em nome do Senhor Jesus. Está na hora. Não fuja de problemas. Rompa com eles, em nome de Jesus. Vai na fé. Essa oração é sua. Nós fomos feitos como Ele. Seja implacável. Se levante aqui hoje e você vai sair daqui hoje dizendo: eu serei uma pessoa implacável. Eu serei uma pessoa implacável. Eu não fujo mais. Eu vou enfrentar o que eu preciso enfrentar. Eu vou romper. Eu não fujo das tempestades. Eu não fujo dos endemoniados. Eu não fujo. Eu repreendo. Eu faço cessar a tempestade. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou romper. Eu prossigo para o alvo. Eu não vou ficar preso ao passado. Eu não vou carregar carga desnecessária. Eu vou me despojar de toda a carga desnecessária. Em nome do Senhor Jesus. E eu prossigo para esse futuro glorioso, poderoso. Eu tenho graça. Eu tenho favor. Eu tenho unção para romper. Eu tenho unção para fazer aquilo que Jesus fez. Eu tenho unção para crescer. Eu tenho unção para romper com esse nível, com essa barreira. Eu tenho
tenho e eu vou para um outro nível. Diga: eu vou para uma outra medida. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Você tem graça. Toma posse dela. Diga você aí agora. Diga você aí agora: eu tenho graça para ir além. Eu tenho graça para ir além. Eu tenho graça para crescer. Eu tenho graça para superar. Eu tenho graça para romper. Eu tenho graça. Diga: eu tenho. Eu tenho graça. Diga: eu tenho graça. Eu tenho graça para ir muito além de onde eu estou, para chegar muito além. Eu tenho graça para criar a minha família. Eu tenho graça para restaurar o meu casamento. Eu tenho graça para perdoar. Eu tenho graça. Eu tenho graça para fazer coisas que eu achava que não podia fazer. Eu tenho graça. Eu tenho graça. Diga. Diga: você tem graça. Você tem graça. Você tem graça. Você tem graça. E eu vou. Faz uso dessa graça. Faz uso dessa graça. Toma posse dela. Nós temos graça, Senhor, para romper. Nós temos graça para desbravar. Nós temos graça, meu Deus, para fazer o que o Senhor fez. Nós temos graça, meu Deus, para passar os desafios, problemas, como se não tivesse acontecendo, Senhor. Nós temos graça. Nós temos graça. Você tem graça. Se você entendeu a mensagem, faça essas declarações. Tudo que você achava que você não podia, você vai falar: eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para passar, eu tenho graça para superar, eu tenho graça para romper, eu tenho graça para realizar, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça para perdoar, eu tenho graça para abençoar, eu tenho graça, e eu vou fazer, eu tomo posse, porque você pode o que o seu Senhor pode. Ele deu a você graça, Ele deu a você do Espírito dEle, então você tem graça. Você tem graça para vencer a carne. Você tem graça para vencer o pecado. Você tem graça para vencer as suas emoções. Você tem graça para vencer a ofensa. Você tem graça. Diga: eu tenho graça e eu vou além. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha. Fortalece a tua igreja. Levanta a tua igreja, Senhor. Coloca o teu espírito nessa igreja, Senhor. Derrama de graça, dons, poder sobre eles. Toma posse agora. Toma posse. Toma posse desse revestimento. Toma posse dessa unção. Toma posse. Toma posse. Toma posse de bênçãos espirituais. Receba essa unção. Você tem. Você tem. Você tem graça. Deixa isso entrar dentro de você. E você vai romper. Você vai crescer. Você vai seguir para o alvo. Para o futuro poderoso que está diante de você. Vai cumprir com a tua jornada. Não é uma corrida de 100, 200 metros. É uma maratona. Entrega ao teu povo, Senhor.
Ó Espírito Santo, enche a tua igreja de graça. Enche a tua igreja de unção, Senhor. Enche o teu povo de unção, Senhor. Recebe essa unção. Recebe esse poder. Receba. 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 Você pode. Tua presença me sustenta. Isso. Diga a Ele. Tua graça me basta. Aleluia. Não abra os seus olhos. Lembre-se que a cabeça é vitoriosa. Se a cabeça é vitoriosa, o corpo não pode ser derrotado. Cabeça e corpo são um só. Portanto, se fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Porque de sua plenitude, a superabundância de sua graça e verdade, todos nós recebemos. Diga graça sobre graça. Bênção espiritual sobre a bênção espiritual. Favor sobre o favor. E dons amontoados sobre dons. Levante as suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Eu declaro graça sobre graça. Eu declaro plenitude sobre a tua vida. Eu declaro bênção espiritual sobre a tua vida. Favor sobre favor. E dons amontoados sobre dons. Receba dons aqui hoje. Quais os dons você quer? O que você quer? Fala com Deus. O que você quer? Toma posse de dons aqui hoje. Dons amontoados sobre dons. Toma posse. Quais os dons você quer? Derrama dons aqui hoje, Senhor. Derrama dons sobre a tua igreja, Senhor. Derrama. Derrama, Senhor. Entrega dons. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, Senhor. Que nós possamos possuir a tua palavra e ela arder, queimar em nossos corações. Eu declaro sobre a vida da tua igreja. Eu profetizo, Senhor, esta unção sendo derramada e que essa reunião seja para muitos um divisor de águas. Que muitas coisas mude dentro dela. Receba em nome de Jesus. Diga ao Espírito Santo. Espírito Santo, Que o teu tabernáculo seja aqui. seja aqui em nosso meio. Bem forte, diga. Te adoramos, ó Espírito de
Aleluia. Espírito Santo, Que o teu tabernáculo seja aqui, em nosso meio. Te adoramos. ó Espírito. Nós te adoramos, Senhor. Nós o adoramos, Senhor. Nós o adoramos. Que o teu tabernáculo seja aqui, seja em nós, seja em nosso meio. Que o teu tabernáculo Seja. seja aqui Aleluia. em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, Ele é santo. Que o teu tabernáculo Seja aqui, seja aqui em nosso meio. em nosso meio, em nosso meio. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las para Jesus. Graças a Deus.